Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com PC, esse programa que só tem um único objetivo: abençoar a minha vida, a sua vida, com uma palavra de esperança, de fé, de alegria, de amor e de provisão. Esse é o Café com PC. Hoje, segunda-feira, gente, dia 2 de janeiro de 2026, um dia especial, um dia abençoado que Deus fez para minha vida, para a sua vida. Esse é o Café com PC semanal, iniciando a semana, mais uma série abençoada para minha vida e para a sua vida. E como eu disse na sexta-feira passada, vamos começar a série nova, O Legado que se Constrói. Portanto, se você acha e acredita que esse tema, essa temática, essa série vai abençoar a sua vida e abençoar outras vidas, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Compartilha o link, manda o link para o pessoal, manda o link para sua família, para os seus familiares, para os seus grupos de amigos, para as pessoas que você ama, que você quer bem, porque esse é o objetivo do Café com PC, um conteúdo totalmente gratuito para abençoar vidas, abençoar corações. Portanto, se você ainda não é inscrito neste canal, quero te pedir encarecidamente, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações para que você seja notificada sempre que houver um vídeo novo, hein? E nós estamos com conteúdo riquíssimo aqui diariamente, de segunda a sexta-feira, às 6h15 da manhã, com o Café com PC. Sábado tem o Café com PC especial, uma palavra mais direcionada para a área da psicologia, e no domingo, palavras de sabedoria. É uma palavra, uma ministração da palavra de Deus para o meu e para o seu coração, ok? Portanto, esses dois últimos, sábado e domingo, às 9h15 da manhã. Portanto, sem mais delongas, se você já é inscrito, já ativou o sininho de notificações, dá o seu joinha, curta esse vídeo se está fazendo sentido para você, compartilha aí embaixo nos comentários aquilo que está te abençoando, que está te edificando, porque juntos nós vamos construindo este canal, ok? Um grande abraço para você e vamos juntos para essa jornada nesta semana. Hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro. Quando a vida transformada passa a transformar os outros. A temática de hoje é: legado não é o que você deixa, é o que você constrói todos os dias. Legado não é o que você deixa, mas sim o que você constrói todos os dias. Essa temática de hoje vai abençoar muita gente, portanto, compartilha, gente, vai compartilhando, pegue papel e caneta na mão e vamos juntos para a jornada de hoje, para essa aula, para esse conteúdo abençoado e riquíssimo para as nossas vidas com a temática do legado, ok? Muitas pessoas confundem legado com deixar algo para alguém, ok? Deixar uma herança, deixar dinheiro, deixar bens, sabe? Legado não é isso, gente. Legado é muito além. Legado é aquilo que você constrói diariamente, sabe? E muitas pessoas estão confundindo, porque às vezes deixam dinheiro para as pessoas, mas não deixam legado. Deixam herança física, financeira, material, mas não deixam um legado. Não fizeram a diferença na vida das pessoas, não fizeram a construção de bons relacionamentos, não construíram algo para deixar nesse sentido para as pessoas. Então, nós estaremos aqui hoje trazendo a respeito do legado, que é algo que eu disse para vocês aqui. A gente fala de legado e muita gente pensa só em algo quando a vida acaba. A vida acabou, então aquela pessoa, ela deixou algo. Mas a verdade, o legado está sendo construído hoje, com pequenas escolhas, com pequenas atitudes. São detalhes. São situações que nós precisamos estar atentas, diariamente na nossa vida. Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo pastor e ele mandou uma mensagem assim: olha, se for viajar, mês de janeiro, mês de férias, se atente aos detalhes. Se atente aos cuidados primordiais, aos pequenos cuidados. E é isso mesmo, gente.
Quando você se propõe a viajar, quando você se propõe a sair de casa, quando você se propõe a trabalhar, quando você se propõe a fazer alguma coisa, se atente aos pequenos detalhes, tanto para o lado bom, lado positivo, quanto para o lado negativo, quanto para o lado ruim. Porque, gente, muitas pessoas começam a dar liberdade na vida com pequenos detalhes. São aberturas, são brechas, e outras pessoas também não se atentam aos bons detalhes que precisam ser valorizados, aos pequenos começos, às pequenas atitudes, às pequenas situações do dia a dia. Situações dessa vida me fazem lembrar. Uma canção bem antiga que me veio à memória aqui agora. Olha, nós precisamos de pensar dia a dia, fazer algo constante. Isso faz parte do legado. O legado está sendo construído hoje, mas com pequenas escolhas. Legado não é fama. Tem pessoas que confundem legado com fama. Eu conheço um monte de gente famosa que não está fazendo nada para ajudar as pessoas, que não faz nada em detrimento de fazer o outro crescer, não faz nada para que a outra pessoa ela tenha e ela cresça intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente. Não. Então legado não é fama. Pessoas famosas, elas podem deixar legado, mas não é a fama que faz com que uma pessoa deixe um legado. Não, não é isso. Legado não é dinheiro. Legado não é dinheiro. Tem pessoas que acham que estão deixando dinheiro para as pessoas, estão deixando dinheiro, herança em dinheiro, e estão achando que estão deixando legado. É importante o dinheiro, sim, o dinheiro é bom na medida certa e que ele não tome lugar no seu coração. Mas as pessoas às vezes confundem legado com recurso financeiro, com dinheiro. Legado não é dinheiro. Legado é impacto contínuo. O legado é um impacto contínuo. É aquilo que você age e as pessoas, elas sentem continuamente a sua presença, continuamente aquilo que você influencia, aquilo que você impacta. É o poder da constância, gente. Já falamos aqui nos episódios anteriores. A constância faz com que o legado ele seja construído de forma contínua. Então, o legado é um impacto contínuo. O ser humano influencia mais pelo modelo do que pelo discurso. O ser humano influencia mais pelo modelo do que pelo discurso. O que é isso, no resumão de tudo isso que nós estamos falando? As pessoas são vistas pelos que elas fazem. As pessoas são vistas pelo que elas fazem, pelos que elas executam e não pelo que elas somente falam. Porque às vezes uma pessoa ela fala que faz, mas ela não faz. Ela fala e até corrige outras pessoas, mas no dia a dia ela não pratica nada. Ela faz tudo ao contrário. Ela fala assim, não roube, mas ela rouba lá no trabalho uma caneta Bic. Ela fala assim, olha, não minta, mas ela está mentindo para o chefe dela. Ela está mentindo para o esposo, ela está mentindo para a esposa, ela está mentindo para os filhos. Então, às vezes o discurso, ele parece e disfarça muito bem, mas o ser humano influencia mais pelo modelo, pelo impacto, pelo modelo, do que pelo discurso. Então nós precisamos aprender que o que realmente muda a vida das pessoas é o que nós vivemos, é o resultado que nós praticamos, é o resultado que nós demonstramos no nosso dia a dia que vai impactar a vida das pessoas e não somente o nosso discurso, ok? Emoções, valores e comportamentos são transmitidos relacionalmente. Emoções, valores e comportamentos são transmitidos relacionalmente. É na relação, gente. É na relação, é conversando, é se relacionando, é edificando vidas, é impactando vidas que você vai compartilhar boas emoções, que você vai compartilhar seus valores, que você vai demonstrar verdadeiramente o controle do seu comportamento, o autocontrole. É isso.
Muitas pessoas querem somente falar e não viver. E para viver é no meio de pessoas. Então aonde que você vai fazer a diferença? No meio de pessoas, com outras pessoas, se relacionando com elas, ok? Pessoas deixam marcas emocionais, boas ou ruins, sem perceber. Muitas pessoas não sabem o poder das marcas emocionais. As marcas emocionais, sejam elas boas ou ruins, vai trazer impacto na vida das pessoas. O problema é que muitas pessoas acham que a emoção que ela está sentindo ali não vai ser transmitida no grupo que ela está inserida. E às vezes, muitas pessoas impactam negativamente a vida das pessoas porque estão com uma emoção ruim dentro delas. Não estão controlando o emocional. E estão dando lugar a sentimentos como raiva, como ira, como vingança, ao invés de dar lugar para sentimentos como amabilidade, amor, bondade, fidelidade, lealdade. Então, a emoção, ela dita muito como o ser humano vai conduzir a sua jornada de vida. E que eu e você possamos aprender com isso. Que você vai impactar vidas através das suas emoções. Isso é um sentimento, ok? Por isso o legado é importante. O legado é muito mais do que uma herança. E nós vamos meditar também daqui a pouquinho na palavra. Mas quero deixar uma frase para você anotar. Uma frase importantíssima, reflexiva para o meu e para o seu coração. Você pode não controlar o que dizem de você. Você pode não controlar o que dizem de você, mas controla o que constroem a partir do que convivem com você. Você pode não controlar o que dizem de você, mas controla o que constroem a partir do que convivem com você. A construção daquilo que vão falar quando estão convivendo conosco, é nós que mandamos, gente. Agora, a gente não controla o que vão falar da gente. E vão falar da gente em todo lugar, até mesmo quando você não estiver mais presente naquele lugar. Uma vez eu ouvi um gestor falando assim, olha, tinha uma situação e demitiram uma pessoa, tiraram uma pessoa do cargo e aí colocaram uma outra pessoa. Então o que eles faziam? Todo erro que tinha na situação, para ele levar para a diretoria, ele falava que era o fulano que tinha saído, a fulana que tinha saído. E aquele erro, aquela falha daquela pessoa que estava entrando no lugar da fulana, não era ela que seria penalizada. Então ele fazia o seguinte, não, defunto morto, ninguém não faz verão. Então, nós vamos falar que é o fulano de tal, ok? O problema foi dele, o problema é dele. Então ele leva a culpa pro resto das coisas, até um tempo que a gente conseguir engrenar aqui. Era um conceito que eu, literalmente, nunca concordei e nem absorvi isso direito. Por quê? Porque é uma coisa de transferência de culpa. E vão falar mal da pessoa nas costas dela, entendeu? Então, mas essa pessoa pode controlar isso? Não, ela não tá lá, ela não tem como se defender. Por isso que eu digo, e aqui eu posso, nesse espaço, falar sobre isso. Deus escuta conversas que você não está presente. Eu ouvi essa frase há um tempo atrás e ela foi num momento muito propício para mim. E essa palavra está indo de encontro ao seu coração agora. Deus escuta conversas que você não participa. Deus escuta reuniões que você não está presente. Então, acalma o teu coração. Você não vai conseguir se defender de todo mundo. Se estão falando mal de você em algum outro lugar ou falando de você, isso não cabe a você responder por isso. Agora, você pode impactar, influenciar aonde você realmente está convivendo. Então, construa a partir do que convivem com você. Para de preocupar com o que está longe, com o que você não tem controle, ok? Isso é muito importante. Vamos para a reflexão bíblica de hoje? A reflexão bíblica que vai trazer entendimento para o nosso coração. Provérbios 13, 22 diz assim: o homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos.
O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenamento para os justos. A herança bíblica, gente, vai além do material. A herança bíblica vai além de posses. A herança bíblica vai além de poder, vai além de status, de posição. A herança bíblica, ela fala de valores, ela fala de princípios, fala de sabedoria e principalmente de direção. O legado é isso. O legado é você manter valores e princípios milenares, manter a sabedoria e manter a direção, o foco. Isso é deixar um legado. Se você deixar para os seus filhos a sabedoria, se você deixar a instrução, os valores, se você deixar para os seus filhos a direção, olha, gente, isso é um legado. Isso é um legado. E esse legado ninguém consegue tirar. Perguntas para nossa reflexão de hoje, anote. Anote para você colocar a indagação e abaixo você colocar a sua interpretação, ok? Sempre fazemos isso aqui, um exercício prático para a nossa vida, para deixarmos verdadeiramente um legado para o nosso coração também. Que tipo de ambiente emocional eu gero? Que tipo de ambiente emocional eu gero? É um ambiente emocional bom? Um ambiente emocional ruim? Um ambiente emocional adverso? Estressor? É isso? Ou um ambiente emocional satisfatório? Cheio de bondade, de fidelidade, de lealdade, de legalidade? Não é assim? Então abaixo você vai colocar a sua reflexão, ok? Mais uma pergunta para o nosso coração. Minhas escolhas facilitam ou dificultam a vida de quem caminha comigo? As minhas escolhas facilitam ou dificultam a vida de quem caminha comigo? Anota a sua reflexão abaixo, ok? O legado começa quando a transformação deixa de ser egoísta. O legado começa quando a transformação deixa de ser egoísta. O egoísta não consegue deixar legado. O egoísta, ele guarda para si. Ele toma para ele e guarda no coração. E ninguém consegue tirar, arrancar, porque ele é egoísta. O ego inflado faz isso. Gente, o legado traz transformação. E transformação de vidas. Quantas pessoas que deixaram um legado lindo na minha vida, e eu lembro delas não pelo que elas me deram de presente, não pelo que elas deram disso ou daquilo, não, mas sim pelo ensinamento, sim pelos valores incutidos, pela palavra, pelo direcionamento. Está me vindo à memória aqui um monte de gente abençoada, que trouxe esse ensinamento para o meu coração. Mas é claro que existem muitas pessoas, e a maioria delas, que não deixaram legado nenhum, pelo contrário. Deixaram falsas sensações, falsos sentimentos, emoções ruins. E essas pessoas, elas vão por aí, não é isso? Então impacte vidas, impacte corações. E vamos juntos nessa jornada da semana aí sobre o legado, ok? Com isso chegamos ao final de mais um conteúdo nessa segunda-feira. Eu te espero amanhã, terça-feira, às 6h15 da manhã. Eu desejo um dia de paz e de provisão para você e toda a sua família. Um grande abraço, Deus te abençoe.